bolo da vovó começou há 16 anos atrás, né? E a figura da família foi muito importante. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ser verdadeiro quando ele fala que ele passa por momentos bons e momentos ruins, né? Sempre viver com um passo atrás do que você pode realmente viver. A gente tem que plantar hoje para colher amanhã, né? Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Universo Business. Lembrando, pessoal, que você não pode deixar de curtir e de seguir o nosso canal. Não deixe de deixar a mensagem lá, compartilhando com sugestões quem é que você quer que eu entreviste aqui de Belém. Beleza? Outra coisa, não posso deixar de lembrar vocês também. A patrocinadora desse podcast é o Comercial dos Plásticos, a maior rede de embalagens descartáveis de Belém do Pará e com uma empresa que distribui e que integra num raio de 300 a 400 quilômetros. Hoje nós vamos entrevistar, o nosso convidado de hoje é proprietário do Bolo da Vovó. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ramon. Obrigado. Seja bem-vindo, meu amigo Ramon. Satisfação muito grande estar aqui, que eu sei que esse podcast tem ensinado muito sobre empreendedorismo e para mim é uma honra, né? Fazer parte aí desse momento. Cara, é um prazer te receber aqui, Ramon. Sabe que o empreendedor não tem tempo para quase nada e você reservou um tempinho para vir aqui com a gente compartilhar de sua história, da história do Bolo da Vovó, que é uma história incrível. Inclusive, eu sou cliente também, né? Obrigado, amigo. E, cara, estamos aí. Todo o nosso público que está assistindo são microempreendedores, pessoas que estão começando, pessoa que ficou desempregado, quer começar um negócio, não sabe como e quer aprender com quem chegou lá, como você. Sim. Eu queria que tu compartilhasse com a gente, meu amigo, o início da tua história, lá do início. Como foi para surgir o Bolo da Vovó? Legal. É interessante até porque o Bolo da Vovó, ele é uma empresa familiar, né? Não tem como eu falar assim, uma pessoa X, eu ou outra pessoa, se a gente não falar da família, né? O Bolo da Vovó começou há 16 anos atrás, né? E a figura da família foi muito importante. Mas aqui em Belém que começou? Aqui em Belém. Meus pais já são empreendedores há muito tempo aqui em Belém, né? Já desde que há mais de 30 anos que a gente está aqui na cidade. Os teus pais, eles vieram do Ceará? Paraíba. Paraíba, né? Paraíba. Aí como foi para decidirem virem para cá? Na verdade, a família está muito ligada com a história do Bolo da Vovó, né? E não só o Bolo da Vovó, como outras empresas também aqui de Belém, que fazem parte desse grupo de familiar que veio da Paraíba para cá, né? E dentre dessas pessoas desse grupo, meus pais vieram, né? Então, meu pai, o Wellington e a Débora, que são pessoas excepcionais, assim, eu digo que eu fiz faculdade de administração, mas os meus pais realmente me ensinaram a empreender. É isso, né? mesmo. E há 16 anos atrás, a minha mãe, ela tinha um sonho, né, de aplicar as receitas que ela aprendia com a família, com a figura da avó, que é realmente a verdade, né? A mãe, a bisavó, que traziam receitas maravilhosas. A minha mãe trouxe isso, minha mãe cozinha maravilhosamente bem. Então aqui, quem é a vovó homenageada no nome da doceria? É a minha mãe, a Débora. Tua mãe. E ela lá atrás, ela começou. E é engraçado que a gente começou bem pequenininho, tá? Numa portinha. Bem associado com outras empresas. Na época era o Carne Sol do Picuí, que é um dos meus tios, né? Começou o Bolo da Vovó, começou como Bolo do Picuí, não era nem Bolo da Vovó, era Bolo do Picuí. Que nós somos todos dessa cidade, Picuí, na Paraíba, né? E aí o meu tio ajudou muito, né, a empresa na época, porque as pessoas que iam comer no restaurante viam a placa do Bolo do Picuí, que a gente abriu bem do lado. E começou ali aquela venda, né? Devagar, de pouco em pouco, a minha mãe cozinhando muito bem. E todo mundo envolvido. Todos os filhos, somos 3, né? A Rafaela, eu e a Maiara. Todo mundo muito envolvido. E aí começou, a minha mãe, depois de um tempo, ela tinha esse sonho de usar o nome vovó, colocou o nome do Bolo da Vovó. E uma curiosidade, porque meu pai, ele vai assistir esse aqui, meu pai sempre foi aquele cara bem personalidade, assim, sabe? E aí ele tinha o sonho de vender bolo na rua. Eu tenho certeza que não tem uma pessoa em Belém, da minha geração, que não vai lembrar da voz do meu pai quando ouviu a voz dele, que ele falava assim, chegou o bolinho da vovó. Mas ela falava, quem foi que
que fez essa gravação foi meu pai. Ah, foi ele Aí que ele fez, falava foi. daquele jeito bem espontâneo dele e conquistou a cidade. Na época eu me lembro, a gente tinha as motos, né? Um motocazinho que... Ah, eu me lembro. E aí a gente saía vendendo na cidade inteira. E aí acabou sendo um atrativo referência, muito né? grande, né? E aí começou a história. Vocês chegaram a ter quantas motinhas na rua, assim? Cara, a gente chegou a ter 6 motos andando na rua. Motos. 6 E motos. cada moto levava quantos bolos? Cara, a gente conseguia botar uma média de 50 a 80 bolos nas motos, 50 a 80 bolos. É, 50 a 80 bolos. E vendia tudinho? Vendia tudinho. Nessa época, o nosso foco era só bolo. Só bolo caseiro. A gente só vendia bolo caseiro e algumas outras coisas na loja, mas o foco era o bolo caseiro. Mas diariamente vocês vendiam em torno de 300 bolos, é isso? Não, a nossa fábrica chegou a vender 1000 bolos por dia. Por dia? Por dia. O bolo da avó bolo foi... pra caramba. A gente chegou a ter uma fábrica bem grande aqui em Belém. Mas como foi o início desse processo com a tua mãe? Por exemplo, ela iniciou com era bolo do Picuí, né? Sim. Foi aonde que iniciou? Foi na Mauriti. Lá na Mauriti. Ah, lá Inclusive, próximo onde é o restaurante? Isso, lá próximo. Fica entre Duque e Visconde. E hoje em dia a gente tem uma loja lá. Né, que só é do outro lado da rua, mas é no mesmo perímetro. E aí, como foi esse trabalho assim? Por exemplo, você já tinha experiência de fazer bolo antes dela iniciar, não, né? Cara, como foi esse desenvolvimento do empreendedorismo? A minha mãe tinha as receitas pessoais dela, mas assim, é interessante que isso tem uma coisa muito legal que... Assim, eu acredito muito que o comércio, ele tem que ser... Você começa devagar, pequenininho. Então, ela começou com as receitas dela, foi ouvindo os clientes, foi trabalhando, foi vendo a necessidade e foi desenvolvendo com o tempo, né? Então, assim, foi muito assim, de pouco em pouco. Aquilo ali foi tendo as necessidades, ela foi buscando em outros lugares, mas sempre com a mente muito criativa. Tem até umas receitas nossas assim, que até hoje... que a minha família, toda a minha família trabalha, como, por exemplo, o bolo de milho, que é uma receita bem diferente, um bolo de milho cremoso, que foi um desenvolvimento dela, entendeu? Então, assim, ela trouxe essa culinária pessoal que ela trabalhava dentro de casa, com as receitas até nordestinas, porque nós somos todos da Paraíba, né? E trouxe pro bolo. E aí foi conquistando o povo. Entendi. E aí, pode continuar a história, porque eu vou te perguntar algumas coisas aqui, assim, pontuais, por conta do o nosso público que tá vendo a gente, teria essa dúvida, mas como foi assim? Por exemplo, como foi que ela iniciou? Por exemplo, lá na loja da Mauriti, que a gente tem... Acho que tu já foi lá na nossa loja da Mauriti. Sim. Lá. A gente tem um centro de confeitaria que a gente ensina, dá cursos para as pessoas. Sim. Aí aquele microempreendedor vai lá, aprende a fazer um bolo e coloca para vender. Sim. E aí eles querem aprender com quem já chegou lá, como eu acabei de falar ainda agora. Sim. Aí como foi esse desenvolvimento que você explicou agora? E aí assim, o bolo da vovó teve várias fases, né? A gente, como eu te falei, tem 16 anos. É uma empresa que já desde 2009 para cá... A gente trabalhou, mas assim, a gente também passou por momentos de crise. A gente chegou a ter 7 lojas na cidade, mas a gente viveu uma crise e eu acho que o empreendedor, ele tem que ser verdadeiro quando ele fala que ele passa por momentos bons e momentos ruins, né? Mas esses momentos ruins fizeram a gente crescer, melhorar e desenvolver para chegar onde a gente está hoje, né? A gente chegou a ter 7 lojas na cidade, mas veio a crise de 2015, o Brasil estava passando por uma situação um pouco complicada e... Enfim, problemas da vida, o comércio, a gente começou a entrar num declínio. E foi uma situação bem complicada para a nossa família na época, né? Assim, a gente chegou a fechar praticamente todas as lojas. E aí a gente foi pulverizando. Eu me lembro que nessa época eu fui embora de Belém, né? Mas porque a gente estava querendo buscar fonte de renda nova e tal, né? Soluções e tal. E eu fui morar fui morar na época no Rio de Janeiro. Trabalhava até com mídia na época, troquei totalmente o ramo. A minha irmã abriu uma outra confeitaria aqui na época, a minha mãe estava lá um pouquinho, né, estava desgostosa com o comércio, mas nunca parou. E aí eu estava no Rio de Janeiro, depois eu fui para São Paulo, casei lá, né, com a Luísa, que é a minha esposa, que é uma pessoa que foi fundamental nesse processo. E eu abri uma loja de bolo lá em São Paulo, o nome era Bolo de Bolo. Na época. Bolo de Rio, você foi para São Paulo? Fui para São Paulo, São José dos Campos. E lá eu abri uma empresa de bolo. Tava muito bom, mas assim, não era aquilo que eu queria. Ainda não era, né, não tinha alcançado o ápice do comércio. Eu também estava em outra cultura. É diferente. Você vai o mercado lá? É diferente. Até os hábitos de quem come bolo é diferente lá. Lá o pessoal come bolo mais quando chove, por exemplo. Choveu, compra bolo. É mesmo. Aqui chove, a galera nem aparece. Que interessante, né? Os hábitos mudam. Aí eu recebi uma ligação da minha mãe. Minha mãe falou, Ramon, eu queria
que você voltasse para cá, a gente reunisse o núcleo da família de novo, a gente conseguisse concentrar para tentar guinar a empresa, que a empresa, o Bolo da Vovó tem história. Lá em São Paulo você tinha quantos anos na época? Eu tinha... Foi há 8 anos atrás. 8 anos eu tenho atrás. 33, já tenho uns 25, 26 anos. E São aí, Paulo. o que acontece? Quando ela me liga, foi até engraçada essa história. Ela falou: olha, Ramon, volta pra cá. Eu quero você aqui presente de novo e tal. E eu tava... Ela falou assim, faz o seguinte, se você vier, se for de Deus, você vem, você volta. Aí eu conversei com a minha esposa, tava na minha loja lá, eu fui pra frente da minha loja. Aí eu me espreguicei assim, aí passou um amigo meu na frente, assim, de moto, de carro. Aí quando ele passou, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu falei assim, se for da vontade de Deus, vai ser. Chamei ele, falei, cara, tô vendendo a minha empresa. Quer comprar ela? Aí Assim, falou assim, do nada, de verdade, do nada. Eu acabei de falar com ela, aí o rapaz passa, meu amigo, quer comprar minha empresa? Ele falou, eu compro. Quanto é? X. Então toma, pá. Caraca. Na época ele pagou 50% do que eu queria. Com esse 50% eu comprei minhas passagens, me organizei minha vida, voltei para cá, né? E a gente fez o seguinte, começou um projeto de reconstrução do Bolo da Vovó. Os outros 50%, mais o que a minha esposa trabalhava, era professora na época, ela recebeu uma rescisão, a gente falou assim, olha, a partir de agora nós vamos entrar na empresa e nós não vamos gastar nada. Nada. O Bolo da Vovó vai passar 6 meses sem tirar um tostão para nada. E todo mundo baixou o padrão de vida. Todo mundo baixou o padrão de vida. Na época, a minha mãe até saiu, se afastou. Ela falou assim, eu vou trabalhar com meu irmão. Aí ela deu uma afastadinha para poder se recuperar, guardar um pouquinho restabelecer, né, aquela confiança e tal. E a gente passou 6 meses no processo de reconstrução. Falamos com o contador, negociamos dívidas. Cara, a gente fez um projeto assim realmente de reestruturação. Aí, do nada, vem a pandemia. Isso a gente só com uma loja, né? Quando veio a pandemia, aí todo mundo naquele desespero, o que é que vai ser, o que é que vai ser. Assim, aquela coisa, obviamente que a pandemia foi muito ruim para a maioria de nós, né? No sentido de muitas pessoas faleceram, eu também tive amigos, pessoas próximas que faleceram. E isso é lamentável. Mas do ponto de vista do comércio, muitas pessoas acabaram vendendo bastante, que foi o nosso caso, né? Eu me lembro que a gente tinha aquela proposta a gente tinha feito alguns móveis para fazer uma cafeteria, a gente descartou essa possibilidade. Nessa época, Ramon, quando você veio para cá, para Belém de volta, reestruturar, eu achei muito bacana essa consciência de Sim. vocês, né? Não, vamos baixar o padrão de vida. Por quê? Porque a gente precisa fazer a empresa crescer, ela vai ficar novinha de novo para poder levantar o padrão. E aí o que aconteceu? Na pandemia, vocês já tinham loja da pessoa chegar, sentar e comer? A gente tinha essas lojas, inclusive tinha uma loja na Humaitá, a gente tinha uma loja na Humaitá que foi fechada, porque não teve como sustentar, e na loja da Boa Ventura. A gente fez todo um espaço para servir e tal, porque o pessoal sempre gostou, né, dos produtos do Bolo da Vovó. Só que quando veio a pandemia, o governo veio e disse, não pode. Só pode ser no Pague Leve. Aí o desespero veio, né? Veio o desespero. Como é que a gente vai vender aqui? Aí... Vocês tinham uma venda expressiva no local assim? A gente tinha uma venda expressiva, só que aconteceu. Aí a gente teve que mudar a proposta total. Tanto que os móveis eu vendi todos, que eu tinha mandado fazer, que eu estava organizando lá, então a gente vendeu, fechou o andar loja, como eu te falei, ficou só com uma loja. E a gente apostou no delivery. Mas, pois é, a minha dúvida é o seguinte, na hora que tu fechou a loja, vamos supor que tu faturava 2x, aí fechou a loja, tu já tinha entrega antes? A gente tinha entrega antes, só que a gente não tinha aquele olhar voltado para a entrega, né? Porque muitos donos de restaurante que não trabalhavam com entrega tiveram que se reinventar, né? Justamente. Fechou, aí foram correr atrás do prejuízo, se cadastrar no iFood, começar a vender no call center e tal, para poder entregar. E vocês já tinham isso, tinha uma vantagem competitiva. A gente tinha isso, mas não era aquela coisa expressiva. Não era a nossa empresa, ela estava mais voltada assim para aquele público que vinha e tudo mais, né? E aí a gente entrou numa campanha de marketing muito forte, a gente realmente fez um trabalho com o iFood muito forte, o iFood foi fundamental nessa fase da gente, né? E a entrega também dos aplicativos próprios da gente, que a gente acabou fechando parceria com outras empresas também. E, cara, aquilo que era 2x do nada, 3x, 4x, 5x começou a aumentar, e aí vem uma coisa que eu converso muito com a minha esposa, que eu acho assim que é a questão da gestão.
né, da gente saber lidar com o que você está começando a receber. Porque naquela época a gente nunca tinha visto aquele boom, né? Aquele boom assim, quem estava quebrado começar a ver dinheiro, você fica até espantado. Tem gente que começa a gastar, tem gente que começa a usar aquilo para o benefício próprio, e naquela época a gente tomou uma decisão, a gente vai realmente continuar com o nosso padrão de vida baixo e enxergar esse dinheiro, essa nova receita que está chegando aqui nessa pandemia, nesse período, como uma maneira de investir no próprio negócio. E a gente foi investindo no próprio negócio, não se encantou com aquele faturamento que começou a entrar, fizemos uma base para o comércio e começamos aí gradativamente a evoluir. Eu até digo que é o seguinte, isso foi a minha postura, que eu tive e eu tento até hoje ter essa postura. Sempre viver com um passo atrás do que você pode realmente viver. Então, por exemplo, eu posso ter um carro X, mas eu não vou ter esse carro X, eu vou ter o menos que esse. Entendi. Porque se acontecer alguma coisa, eu já estou com um padrão de vida equilibrado. Plenamente. É sempre um passo atrás e tendo aquela concepção de que você tem que ter essa sabedoria, né? Tem uma analogia que a gente fala assim, que quando a empresa é bebê, tu vai querer tirar o leite da empresa que é bebê, o bebê vai morrer. Justamente. Né? Justamente. A empresa é bebê, aí que tiver crescendo, deixa ela estar madura para poder começar a ter uma retirada, porque às vezes eu tenho o primeiro sucessinho da empresa, a pessoa já quer comprar um carrão, já quer comprar uma casa top. Não, deixa a empresa crescer para depois, lá na frente. A gente tem que plantar hoje para colher amanhã, né? Justamente. Não dá para plantar com uma mão e já colher com a outra, porque não vai sobrar nada. Planta com duas e colhe com uma, né? Justamente, cara, assim, você ter essa sacada, assim, de entender isso, cara, tu previne muitos problemas na tua vida. Muitos problemas. Tipo, gastar o que você não pode, ter uma dívida que você... Cara, a gente nunca sabe quando você vai ter um imprevisto na empresa. A pandemia foi o maior de todos os imprevistos que alguém poderia ter. Amigos meus fecharam. Teve um amigo meu que era proprietário de empresa de frango, que tinha comprado uma câmera fria gigante que não usou para nada. Quebrou. Eu tive vários amigos que passaram por isso. Mas tem outros imprevistos também, uma coisa pessoal, um acidente, alguma coisa, um funcionário que está desagradado, sei lá, alguma coisa que acontece ali dentro da empresa que pode te trazer um... Você está preparado. É verdade. Você está preparado, né? E aí é isso, a gente... E hoje, assim, como é que tu faz? Tu usa uma reserva de emergência de quantos meses, assim, para preparar a Cara, empresa? Como é que funciona? É até interessante só para explicar, né? Aí eu vou chegar nessa tua pergunta aí. A gente a gente tinha a loja da Boa Ventura, né? Que hoje em dia está na Diogo Moya, né? Na Dom Romualdo de Seixas 1248, esquina com a Diogo Moya, que é essa loja que está passando aqui. Hoje ela é a matriz. Depois a gente abriu uma na Mauriti, e foi quando a minha mãe voltou para trabalhar com a gente. A gente organizou a família inteira e falou, não, ela começou, e ela estava envolvida nesse processo o tempo todo. E engraçado que os meus pais, eles têm 58 anos, estão beirando os 60 anos. Eles voltaram para a empresa, abriram a loja na Augusto Montenegro, né? E, cara, quando eles voltaram, é incrível como essa galera dessa geração tem um poder de trabalhar, cara, que é fora do normal. Meus pais trouxeram um gás, assim... No 12, né? No 12. Tanto que a loja da Augusto Montenegro hoje, ela é o sucesso do bolo da vovó. Eles uniram, né, aquela proposta nova do bolo da vovó, pegaram o gás deles que eles têm e tocaram botaram fogo ali na Augusto Montenegro, bacana. E tá, o negócio tá bombando. E é muito interessante que quando a minha mãe voltou, eu falei... Augusto Montenegro ali, próximo ali o... Cara, é em frente ao Colégio Ideal. Ah, eu sei onde é. Em frente ao Colégio Ideal. Na esquina com a Rua Taio. Sei onde é. Quando a minha mãe voltou, minha mãe é muito humilde, sabe? Minha mãe é uma pessoa, assim, fora de sério. Conheço sua mãe, conheço. Ela falou assim, meu filho, o que você acha, assim, que a gente pode... A gente, nesse novo recomeço, eu falei, mãe, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai pensar justamente nesse ponto que você falou, a senhora vai pensar em reserva. A senhora vai pensar em guardar, em pensar em se proteger. Eu me lembro que quando ela abriu a loja na Augusto Montenegro, era no Natal. E geralmente quando vem um Natal, é uma venda maior, a gente... Não, bora fazer um investimento, né? Comprar um equipamento e tal. Eu falei, não, você não vai fazer, você vai guardar.
E eu me lembro que foi esse início, né? Que foi logo perto do Natal que a gente abriu, que ela guardou aquele dinheiro, aquela montante que veio do Natal, e ela guardou aquele dinheiro e começou. Meu tio até fala que é o dono o Fabrício, o nome dele, um salve aí pro meu tio. Ele me deu uns conselhos quando eu comecei. Ele falou assim, meu filho, dinheiro não gosta de ficar sozinho. Dinheiro é aquela pessoa, igual tu tá naquele grupo que gosta de gente. Se ele estiver sozinho, ele não vem mais ninguém. Agora, se ele tiver acompanhado, vem mais. Então, eu peguei esse conselho para mim. A segurança para ter um negócio próspero. Né? E graças a Deus, a gente com passos devagar, a gente conseguiu hoje ter 3 lojas. E agora, de antemão, até falar para vocês aqui, aproveitar o podcast, a gente está inaugurando nesse próximo semestre agora uma loja na Cidade Nova. Isso aí, parabéns aí. Né? Uma loja nova, que agora tem uma parceria também da minha irmã, da Rafaela, que também é proprietária da Rafaela Confeitaria. Quem não conhece, é uma empresa, uma confeitaria maravilhosa, que é cliente também da Dos Plásticos. Certeza. Que ela também está voltando de novo aí para comprar a equipe do bolo da vovó. É isso aí, parabéns, meu amigo. Parabéns pela história maravilhosa que vocês têm. Inclusive, esse levantar de novo, né? Fazendo uma comparação aqui, no passado, né? Minha mãe passou dificuldade financeira, também meu pai, também o meu irmão. E aí a gente vai aprendendo, porque pra gente não cair no mesmo erro, né? Pra gente aprender. E um desses erros é ser seguro, como você falou. Ter a segurança financeira de uma reserva de emergência, né? E isso é muito importante que você falou para os microempreendedores, para a gente não se vislumbrar, porque tudo que vende pensa que é dele. Justamente. Né? É só um percentual, é só um pequeno percentual. E esse percentual tem que cuidar como uma semente para se multiplicar. Né? Agora eu vou fazer umas perguntas para ti. Sim. Aqui, Ramon. Como é que funciona essa avaliação do TripAdvisor, né? TripAdvisor. Vocês têm essa avaliação? A gente tem essa avaliação do TripAdvisor. Os clientes, a gente usa bastante, vou ser bem sério com você, a gente usa muito o Google, tanto que a gente tem um cartãozinho que a gente entrega para os nossos clientes para pedir para uma avaliação do Google. A gente entende que tudo isso é muito importante. Hoje vocês usam mais a referência do Google. Do Google. O TripAdvisor, ele tá lá, mas assim, a nossa equipe de marketing não tem muito esse controle, porque tem coisa na internet que é por si só ela já tá lá, né? Mas entendi. Assim, o Google, o Instagram, o Facebook é o que a gente mais usa hoje. Entendi. E como é que funciona essa questão da inovação do cardápio de vocês? Vocês têm um cardápio pronto, trabalham com um tradicional, são 10 sabores de bolo. E aí, como é que vocês conseguem vou lançar um sabor novo? Tá. O nosso cardápio hoje, ele muda, ele é bem diferente do passado, tá? Antigamente, o nosso foco era vender só bolo caseiro, né? O bolo da vovó começou com bolo caseiro. E a gente não perdeu essa alma do bolo caseiro. Ainda vende muito. Vende. O bolo caseiro é a chama. A galera vem para comprar bolo, mas a gente agregou uma nova proposta aqui quando veio a pandemia, né? A gente começou a trabalhar com os kit festas. A gente começou a entender que as famílias que iriam ter coisas elaboradas de maneira rápida, o cara não tinha tempo de entrar no cardápio e ficar pesquisando para saber o que é que tudo era muito rápido. Né? A internet trouxe isso. Então a gente começou a elaborar os kits. A gente chama kit festa, mas a gente tem uma série de kits lá na empresa do bolo da vovó. Começaram a querer tomar um café da tarde, fazer uma festa, fazer um atendimento para a empresa. E o que é que compõe um kit festa, mais ou menos? Kit festa a gente vai ter, temos vários kit festa. Inclusive tem um aqui que eu trouxe para cá como mostruário para comer também. Quem quiser se lambuzar aí depois pode comer. Tá pegando a câmera aqui? Tá. Esse aqui, olha aí, pessoal. Esse kit aqui, com exceção, obviamente, eu trouxe vários biscoitinhos aqui, mas o kit ele é composto por um bolo piscina, né? Um pão netinho, que ele é um pão com creme de queijo em cima. Qual é o que mais vende aqui? Aí sem dúvida o piscina é o que vende mais. Mas o kit festa... Aqui, ó. O kit festa é isso aqui, ó. E vem uma bebida também. Esse kit aqui é o que a gente mais vende no bolo da vovó. Ele serve para tomar café. As empresas compram muito para fazer empresas de cabeleireiro, barbearia, enfim, ou então presente. Aniversário, aniversário. Tem empresa que compra
30, 40 kits pro final de ano para entregar pro funcionário. Esse kit aqui ele custa hoje na loja R$ 69,90. É tá? prático, né? É prático, vai servir. A gente fala que serve 4 pessoas, mas, meu amigo, se você começar a fatiar, comer umas 10 aí, ainda sobra. E vem com quantos refrigerantes? Vem um. Desse aí aqui. Ele é o kit que a gente mais vende, mas a gente vai ter também outros kits que vão atender, por exemplo, só salgado, ou então os kits elaborados só para festa, a gente tem para 10, para 15, para 20, 25 pessoas. É tipo combo, né? São os combos, A pessoa... Essa ideia, veio porque muitas pessoas queriam algo rápido. Sem precisar pensar Por exemplo, muito. hoje em dia, a qualquer momento você consegue chegar no bolo da vovó, tanto pelos canais de atendimento virtual como fisicamente, e comprar um kit. Então, por exemplo, eu tenho uma festa para 25 pessoas. A gente tem um kit lá que custa R$290, ele serve 25 pessoas. Aí você vai falar assim, poxa, 25 pessoas vai pagar só R$290, a pessoa faz a festa. Vai vir salgado, brigadeiro, refrigerante, bolo, tudo. Bora fazer a conta aqui para ver quanto é que sai se dividir os 290 para 25 pessoas, Para 25 pessoas. Isso, é baratinho, R$11, pô. Baratinho, R$11 para você ver. E aí, a gente hoje, é isso que a gente atende um público no bolo da vovó variado. Tanto aquele empresário que tem condições, que quer fazer um evento na sua empresa, ou então aquela pessoa que é mais humilde, que não tem condições de ir numa empresa. Tem muitas empresas em Belém, né? Mas o bolo da vovó, ele consegue atender essa pessoa de baixa renda, que quer fazer uma festa para um filho, para uma mãe. Então, a gente consegue atender tanto o público que tem condições financeiras, o público mais elitizado, como o público simples também. Isso é legal. Preço justo e vai ter qualidade. Isso aí a gente... Bacana. Parabéns. Eu brinco lá na nossa empresa, James, que as minhas funcionárias, a gente está trabalhando lá, nossos colaboradores, eu digo assim, olha, eu não quero miguelagem aqui. Se for para rechear, é para rechear com gosto. Se for para fazer, é para fazer com gosto. E tudo com muito carinho de vó mesmo, sabe? Vou provar aqui logo. Pode provar, fica à vontade. Muito bom. Top, parabéns. Esse é o Monteiro Lopes, aí é o nosso biscoitinho aqui. Agora conta pra gente aí, Ramon, como foi pra te começar, onde foi que vocês começaram a comprar essas embalagens aqui? Nossa relação aqui com a dos plásticos é antiga já. Não é só eu não, viu? A minha família inteira, todo mundo da minha família, há anos e anos tem essa relação com a dos plásticos, desde lá de trás. O Bolo comprou, desde que começou, a gente faz esse trabalho com vocês, né? E agora, recentemente, com os personalizados também, né? Que vocês estão atendendo a gente. Top, deu essa beleza, essa cereja em cima do bolo que tava faltando. Bacana. E aí, hoje você compra lá as embalagens G32, G50... eu compro a G32, que é essa daqui, G50, que é a mais alta, a mais baixa. Aí essa aqui também, essa né? daí é a GA08. Isso aí tudo tá na ponta da língua, já tanta gente pedir, E agora, né? além dessas embalagens, porque às vezes as pessoas não sabem que a gente trabalha com todo o mix, né? A gente trabalha com material de limpeza, que talvez você não saiba, né? Tem uma gama de material de limpeza. E o material de confeitaria que a gente começou a ampliar agora. Sim. E eu consumo também o material de confeitaria. Consumo também. Faço. Por exemplo, a outra cliente nossa, que eu entrevistei do podcast anterior, que é a Delalê, né? Sim. Ela compra muito aquela miçanga de 8 cores. 8 cores, que é uma miçanga que vem de 500 gramas. Sim. Né? O pessoal usa muito isso daí na confeitaria também, que é pra dar um... A gente compra muito lá, James, o Chocobol. O Chocobol de vocês a gente compra bastante, que a gente usa muito. Miçangas também, eu faço a aquisição das miçangas. Cara, a gente compra muita coisa lá no comercial dos plásticos hoje, não é só plástico, né? Tem muita coisa lá. O comercial da confeitaria, o comercial do restaurante. Justamente. Isso é bacana. Isso. Cara, muito obrigado pela tua visita aqui, meu amigo Ramon. E assim, eu queria fazer mais algumas perguntas antes da gente finalizar aqui. Certo. Como é que vocês se imaginam daqui a 2 anos, 3 anos a empresa de vocês? James, eu até uma coisa que eu tava até pensando antes de vir para cá, você falou que você não só fala como a gente consegue enxergar muito bem que esse podcast ele é para incentivar o microempreendedor, né? Mas eu acho assim que o empresário, que a gente fala, o cara, mesmo que ele comece pequeno, é um empresário, né? Com certeza. Tá na alma dele. Mas assim, ele tem que saber, ele tem que ter a ousadia para saber onde ele quer chegar. Mas também uma coisa muito importante, tá? Isso aqui, talvez o que eu vou falar aqui, talvez nem muitas pessoas vão concordar comigo, mas ele tem que saber também onde parar. Em que sentido? Não que diminuir o sonho do empresário. Mas assim, tem uma palavra que eu uso muito com a minha esposa que chama contentamento.
Porque a gente não pode querer sonhar lá na frente e não ser contente com o que a gente tem hoje. Então, assim, eu acho que eu tenho muitos sonhos pro bolo da vovó. Muitos sonhos. Eu, minha família toda, são vários sonhos que a gente tem. Mas a gente entende que para chegar lá existem degraus, né? Que a gente vai acessando, que vai pisando. E a gente tem que saber parar ali naquele degrau e ser satisfeito com o que a gente tem ali. Então, hoje, a gente trabalha no bolo da vovó, uma das coisas, o nosso lema da minha família é satisfação. Tipo assim, eu não quero olhar para a grama do vizinho, não quero olhar para o empreendedor X e não ser satisfeito com o que eu tenho no momento. Hoje a gente, graças a Deus, nós somos muito satisfeitos com a empresa do bolo da vovó. Temos muitos sonhos, muitos sonhos. Como eu falei para você, tem uma expansão agora para a Cidade Nova. Isso aí. A gente tem sonho de... São quantas lojas? Agora nós estamos para a quarta loja. Para a quarta loja. Que é a Mauriti... A gente tem Mauriti, Cidade Nova agora. Agora a Cidade Nova e a outra no Marizal, que é a do Ramal de Seixas. Mas a gente aprendeu a ser contente, sabe? E eu acredito que eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus. Eu sei que você também tem... Eu já vi você falar muito sobre isso. Mas assim, eu acredito, cara, que a gente tem que ter satisfação. E Deus, ele só dá pra gente quando a gente é satisfeito com o que a gente tem. E uma das coisas que eu tenho mais na minha vida é gratidão a tudo aquilo que Deus fez, do que Deus transformou. Hoje eu tenho certeza que com o nosso contentamento, nossos funcionários, é uma coisa que eu vejo muito isso lá na Dos Plásticos também, porque eu conheço a galera que me atende lá, eu vejo satisfação nas pessoas. As pessoas gostam de trabalhar lá. Que bom. Mas é porque vem contentamento, vem que... Um dia eu vi um vídeo teu jogando bola com a galera, né? Assim, cara, isso demonstra que a gente gosta do que faz, gosta do nosso dia a dia, gosta de atender o nosso cliente, gosta da nossa proposta. A gente tem muitos sonhos. Vamos fazer essa expansão de loja, vamos agregar novos produtos no futuro. A gente tem realmente sonhos bem ousados. Mas, acima de tudo, o conselho que eu deixo aqui para qualquer empreendedor que está começando, queira crescer, tenha sonhos, mas seja feliz com o que você tem. Seja muito feliz, para que quando o cliente chegue, quando o seu colaborador que vai agregando, que vai entrando ali, veja, poxa, essas pessoas gostam do que fazem, gostam. E aquele ambiente é outro. Até para quem vem comprar, eu tenho certeza que quem vai no bolo da vovó hoje comprar qualquer produto nosso, vai ver uma coisa nítida na nossa empresa, satisfação. É isso aí, é verdade. Pisar lá e dizer assim, cara, esse pessoal é satisfeito com o que faz, com o que tem. É isso aí, cara, meus parabéns, vocês, tudo 10, produto de vocês 10, a história de vocês fantástica, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, né, pela satisfação, falar do nosso time de colaboradores que atendem bem você, não só pelo atendimento também, como você falou, tenho um prazer de trabalhar na Dos Plásticos também. Sim. E eu desejo você muito sucesso, Obrigado, né? amigo. Muito, que o Senhor guarde vocês, a família de vocês, proteja, né? Que venha iluminar cada vez mais o caminho de vocês, Ramon. Que Deus abençoe aí. Muito obrigado. Meu amigo, te agradeço mais uma vez. Muito Pessoal, quero agradecer por mais esse episódio. Até o próximo episódio e tchau!